Fala pessoal, conforme havia programado, a partir dessa semana eu vou passar sempre aqui uma lista de ativos que eu observo como potenciais de ganho face aos fundamentos que a gente vem estudando. De forma alguma é uma recomendação de compra, porque uma compra ela passa por outros aspectos, como emocional, da tomada de risco, o que significa um risco para mim, para você talvez não seja um risco, e existe também todo o componente de timing de entrada na operação. Mas o que eu faço é o quê? Eu observo dentro de um gráfico semanal ou diário quais são os ativos que se adequam à minha metodologia, a forma como eu opero e que eu vejo com potenciais de ganho. Então, dentro da minha forma de operar, eu geralmente uma vez por semana eu seleciono um short list desses ativos, eu chamo aqui de watch list, que eu observo e tomo minha decisão de entrada nas operações ou não, se eu vou colocar para dentro do meu portfólio ou não vou colocá-los. Dentro desses ativos eu selecionei 5 da B3, da Ibovespa, 5 aqui do mercado americano, de Dow Jones, apesar que semana que vem é feriado nos Estados Unidos, 4 de julho, independência americana, o mercado vai estar mais devagar, mas mesmo assim consegui identificar 5 oportunidades e 5 criptoativos, criptomoedas para quem gosta de operar cripto também. Na criptomoeda eu já utilizo apenas o gráfico diário, porque como possui uma volatilidade muito grande, é melhor a gente, ao invés de usar o semanal, usar o diário. Eu até explico isso aqui no vídeo, mas vamos dar uma olhada nesses 15 papéis que eu proponho nós observarmos em conjunto e avaliarmos dentro dos fundamentos que a gente já passou por aqui, que a gente já estudou, se eles se adequam nessas oportunidades de ganho. Falou? Vamos lá. Bom, beleza, pessoal. O que eu destaco aqui no Brasil, principalmente, para a gente observar como oportunidade para a próxima semana, a primeira é a Azevedo. A Azevedo ele vem já de algum tempo fazendo uma grande consolidação aqui. Você repara aqui pelo próprio força relativa que teve uma divergênciazinha aqui, bem nesse ponto. Ele confirmou com essa alta nessas últimas semanas. O que eu destaco aqui é o quê? Ele está fazendo uma correção vindo até a média de 20 períodos do Bollinger, essa linha branca do Bollinger aqui. A expectativa que eu tenho é que ele faça um repique. Por quê? Ele fez já uma agulhadinha aqui, tá? Nesse ponto aqui. Ele entrou a tendência ela se confirmou e está com força. E eu tive um alargamento também do MACD, da linha azul com a linha vermelha. Então eu espero que tenha um repique, que ele volte a subir. Então é um papel para a gente observar para a próxima semana aí e tomar uma decisão. Um segundo é JBS. JBS, se eu traço uma linha de tendência aqui, ela está sendo cortada exatamente nessa semana, onde nós temos já uma entrada de uma agulhada aqui, tá? Bem nesse ponto. Não é propriamente uma agulhada, porque a linha branca está um pouco mais embaixo, mas a linha verde já está cruzando a vermelha. Eu tive uma entrada de tendência que pode se confirmar agora, essa tendência aqui. Então é bom a gente ficar observando. O MACD também ele cortou aqui, ainda está por baixo do histograma, mas ele está com bastante volume também, que é um indicativo de força para voltar a subir. Tá? Então eu tenho linha de tendência, eu tenho IFR, eu tenho uma agulhada, eu tenho entrada de força de aceleração de tendência aqui e o MACD. Então é uma outra ação que eu ficaria de olho nessa semana. A terceira, a Mobile. Mobile é um clássico, né? Porque a Mobile ela encheu de volume nessas últimas semanas. Ela já cortou o gráfico em tendência. Apesar dela estar sobrecomprada aqui no IFR, ela pode fazer um repique e continuar. Por quê? Porque está cheio de tendência e fez uma agulhada já aqui. Então, eu estou considerando alguns papéis para longo prazo, para a gente observar dessa semana em diante, tá? E que não deixa de ser uma grande oportunidade também, que é uma ação que está relativamente barata, é a da Mobile. Neogrid. Neogrid é a quarta para observar no Brasil essa semana. Neogrid também ele vem já, né, cortando a tendência aqui, uma reversão de tendência. Ele vem numa zona de consolidação aqui. O IFR dele ele já mostra um indicativo de força do mercado, que ele vem sendo comprado bastante. Eu estou com a linha do ADX por cima das duas linhas
vermelha e verde. Então eu estou com uma aceleração muito forte de tendência. E eu também aqui nas médias móveis no DD, eu estou começando a ter um espaçamento entre elas, bem uniforme. Então isso aqui também já é um indicativo também que ele pode continuar voltando a subir. Até bem parecido com o Azevedo, ele vem fazendo uma correção aqui para a linha de 20 períodos do Bollinger. Né? Ele teve essa abertura do Bollinger aqui, aquela boca de jacaré, e aqui agora ele pode ser que ele volte a subir também. É uma ação que para a gente ficar de olho nessa semana seguinte. E a última é a Grupo Natura. Vocês observem que todas essas ações, esses papéis que a gente está observando para a próxima semana, eu estou considerando zonas de suporte, né, onde elas chegaram no suporte, fizeram uma congestão, uma consolidação, tiveram volume e entraram tendência. Todas estão com um comportamento muito, muito parecido uma das outras, e por isso que eu destaquei essas 5 aqui para vocês. Bom, nos Estados Unidos, a semana vai ser um pouco mais devagar em função do feriado de 4 de julho, mas mesmo assim eu destaco 5 papéis para a gente ficar de olho e observar. O primeiro é DoorDash. DoorDash tem um comportamento muito parecido com as das ações do Brasil em relação a um nível grande de consolidação. E nas últimas semanas ele aumentou um volume também comprador aqui. Ele já tinha cortado uma tendência. Ele está se aproximando de uma zona no IFR de sobrecomprado, mas isso aqui ele pode ter um repique, uma volta. O que mais chama a atenção de DoorDash é a aceleração absurda que a gente tem no ADX. Né? Então, como vocês podem ver aqui, da linha branca, muito acima da verde e da vermelha. Eu também já estou começando a ter um espaçamento maior aqui nas médias móveis. E o MACD também eu estou comprado no MACD. Então, ele está se aproximando aqui de uma região de resistência em $83 aproximadamente. Se ele quebrar essa resistência aqui, ele tem uma condição de esticar esse papel até 128, até o próximo nível de resistência. Então é uma oportunidade muito boa para se ficar de olho agora DoorDash para as próximas semanas. Southwest Airlines, a segunda. Southwest acabou de ter uma agulhada, tá? Na semana retrasada. Confirmou uma tendência, que eu tenho a linha branca por cima da verde e da vermelha. O MACD, na semana passada, ele cortou, apesar de ele estar ainda embaixo do histograma, mas ele está com uma tendência positiva agora, com a linha azul em cima da vermelha. E, cara, aqui eu já traço uma linha de tendência, ele já me corta também bem nessa semana. Então eu estou praticamente com 5 indicadores que ele tem uma perspectiva de continuidade de crescimento do valor dessa ação. Stanley Black & Decker, aqui um pequeno disclaimer, porque eu estou comprado nela, já é uma ação que eu estou comprado há mais de uma semana, e ela vem me confirmando um resultado positivo. E você tem um comportamento parecido, você vem de uma grande zona de consolidação, com uma divergência grande também desde abril, né, do ano passado, de 2022, nessa zona de consolidação aqui. E agora, nas últimas semanas, ela fez o cruzamento das médias móveis e fez entrada de tendência aqui no ADX. Então, é uma ação para a gente continuar de olho. Ela vai ter uma resistênciazinha agora no nível de $96, $97, mas passando disso, ela tem total condição de caminhar até 117. A Stanley Black & Decker. A outra é a Zillow. A Zillow Group, que está mais chamando a atenção é o ADX, porque eu tive um espaçamento agora da linha verde com a linha vermelha, e o ADX ele confirmou uma aceleração também. E aqui nas médias móveis, se eu aumentar um pouco, vocês vão ver que ele está começando também a dar um espaçamento maior entre a média curta de 3 períodos e a vermelha de 20. Então é uma ação para a gente ficar um pouco de olho para as próximas semanas. Ela vai encontrar uma resistência no nível de $62, mas se ela passar essa resistência, ela sobe até 102, e hoje o valor dela é de 50. Então quer dizer, é uma ação que em algumas semanas
Se confirmarem essas predições, né, ela tem tudo para dobrar de valor, dobrar de preço aí pelas próximas semanas. A última aqui de Dow é a NIO Automóveis, né? A NIO, que chama atenção, são três coisas específicas. Uma, que ela vem também, como as demais, nessa zona de consolidação aqui, que é uma zona de suporte. Tá? Teve um aumento aqui no volume expressivo nas últimas 3 semanas. Na semana passada ela ensaiou e fez essa agulhada aqui e entrou uma tendência. Então, quer dizer, quando a gente junta esses três, né, parâmetros aqui, dá um indicativo muito bom de reversão de tendência. Ela vinha numa tendência de baixa alta desde o início do ano de 2021, mas quando ela estacionou nessa zona de suporte, ela está dando todo o indício agora de que pode sim reverter essa tendência e voltar a subir. Ela hoje tem um preço de R$ 9,69, quer dizer, ela pode encontrar uma resistência no nível aqui de 20, 21, o que já dá mais de 100% de aumento aí se a pessoa que comprar tiver paciência para segurar esse papel e se esses fundamentos forem confirmados. Bom, para quem gosta de cripto eu destaco a CRV, né? CRV ela vem de uma consolidação aqui, que ela chegou a um fundo de 0,49 e entrou tendência agora aqui. Eu já tinha feito um cruzamento das médias móveis e eu tenho o MACD apontando também. Então, ela já tinha testado um nível de 0,87, hoje ela está com 0,76, então ela pode caminhar ainda um bocadinho aí para as próximas semanas. Eu diria pelo menos uns 16, 17%. Tá? Então, CRV é uma que eu destaco aqui para observar essa semana. A segunda é LPT. LPT, fundamento basicamente o mesmo, mas o que eu faço de highlight aqui é essa entrada aqui agora da tendência, nessa última semana, onde se confirmou com esse volume alto aqui, desse crescimento nesse último dia. Cripto, geralmente, dada a volatilidade, quando eu observo para operar na semana seguinte, eu não utilizo do gráfico semanal, eu utilizo do gráfico diário. Então, o gráfico diário, para mim, é mais assertivo no cripto, quando eu quero observar a próxima semana e verificar algumas oportunidades. Bom, Storge ele veio testando aqui um fundo grande de 0,11, ele se confirmou que o preço dele não era esse, ele voltou a um parâmetro de 0,21 e quando ele voltou a 0,21, que foi nessa última semana agora, acho que na segunda-feira, ele fez a agulhada aqui, ele confirmou a tendência de compra no IFR, o MACD ele também já tinha dado compra aqui embaixo e nos últimos 2 dias entrou a tendência. Então, se confirmando essa tendência aqui, a Storge ela pode caminhar com tranquilidade pelo menos mais 27%, vindo até esse nível aqui mais ou menos, onde ele vai testar essa resistência, pode caminhar em mais de 27%, 30% para a próxima semana ou outra que seja, se esses fundamentos se mantiverem. A VeChain também tem um comportamento muito parecido, mas o que está mais chamando a atenção agora é a aceleração da tendência, como vocês podem ver aqui embaixo. Já tinha cruzado já ao longo da semana a média móvel e eu tenho o MACD também comprado. Então eu ficar de olho, observar, ela pode chegar numa resistência aqui no nível de 0,020, né? Hoje ela está 0,019, mas pode encontrar uma resistênciazinha ali, mas ela tem um caminho livre para frente para caminhar pelo menos até 0,025. Então isso pode dar ainda mais pelo menos os 20 a 30% de gain para quem tiver VeChain. A VTHO tem basicamente o mesmo fundamento da VeChain, né, está chamando a atenção é a aceleração da tendência também.
o espaçamento do MACD e semana passada ela já tinha feito uma agulhada aqui, que é a típica agulhada perfeita, né, que está quase em cima da linha branca aqui. Estou com um espaçamento bom também, então ela tem tudo para continuar caminhando. Essa sobrecompra aqui do IFR não é uma coisa que assusta, porque muitas vezes o IFR ele faz uma sobrecompra, ele tem um repique, depois ele volta mais forte ainda. Então a VTHO é outra cripto para ficar de olho aí para as próximas semanas.